uma boa palavra nessa noite. Soberano Deus, aqui nós estamos diante do Senhor em mais um momento de ministração da palavra, mais um domingo, essa série, Pai, falando daquele que o Senhor enviou, seu Filho Jesus, para ser o sacrifício por nós. E que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso entendimento em relação a esse homem, a esse mestre, a esse homem chamado Jesus. Porque muitos, ó Senhor, não têm essa mesma visão de quem é Jesus, ou uma visão ampla de que Ele é o Messias, de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de que Ele é o Filho do Homem, de que Ele é o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis. Por isso nós te pedimos nessa noite, venha sobre o nosso coração, fale, ministre em cada coração, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra. É isso que nós te clamamos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E no culto passado, no primeiro dia dessa série, o nosso objetivo foi declarar ou mostrar para vocês que Jesus, Ele é o Messias. E por isso que nós pegamos todos os relatos ou todos os versículos bíblicos, desde Gênesis até o Novo Testamento, e declaramos, ligamos um com o outro, para que você pudesse entender que Jesus, Ele é o Messias, ou seja, Ele é o enviado. Ele é aquele pelo qual as escritura aponta desde o começo. Então nós falamos sobre uma promessa de um Salvador. Nós falamos de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós citamos o salmista Davi falando lá em Salmos sobre fiz uma aliança com Davi, o próprio Deus falando que da descendência de Davi viria o Messias. Nós vimos os relatos de Isaías, muitos relatos. O mais mencionado foi "O menino nos nasceu". Vimos o relato de Jeremias, Miqueias, Zacarias. Falamos que Jesus é o Messias. Falamos que toda a história aponta para Jesus. E Ele é o desejado das nações, o Cristo, Filho do Deus vivo. E em resumo, Ele é o Messias. Ele é o esperado. Ele é aquele quem nós estávamos, vamos dizer assim, esperando vir, para que Ele se oferecesse sacrifício por nós. E hoje nós iremos falar sobre um ponto de vista muito importante, porque nós iremos ver Jesus, esse mesmo, Ele descrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Porém, por Mateus, por Marcos e por Lucas, nós iremos ver os mesmos relatos. Se você ler Mateus, você vai ver praticamente que em Marcos eles estão falando quase a mesma coisa. E em Lucas também está sendo falado a mesma coisa. E é por isso que nós chamamos os 3 primeiros evangelistas de evangelhos sinóticos, que são aqueles que são semelhantes. Porém, João é o único que fala de Jesus, mas de uma maneira mais específica. E esses 3, eles falam histórias que você muitas das vezes encontra no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Mas hoje nós iremos falar sobre Jesus do ponto de vista do evangelista Mateus. Porque não existe 4 evangelhos, existe um evangelho, porém 4 evangelistas. 4 homens que anunciaram a respeito de Jesus. E olha só o que ele vai dizer. A gente vai ver que o chamado de Mateus é um chamado atípico, porque Mateus, ele não se encontra com Jesus como alguns discípulos, mas ele estava sentado na alfândega, ou na onde se coletava impostos, e Jesus, passando por ali, chamou ele, e ele simplesmente levantou e seguiu. Ele não questionou Jesus, ele não perguntou quanto seria o meu salário, ele não perguntou o que você iria me dar, qual seria a minha recompensa. A Bíblia fala que ele levantou e seguiu Jesus. E Mateus, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus.
O propósito pelo qual o evangelista escreve o Evangelho de Mateus é para apresentar Jesus como o próprio Deus, o próprio Rei dos judeus, melhor dizendo. Ele é o Rei Messias da profecia hebraica. É isso que Mateus está dizendo. Ele é o Rei. Ele é aquele pelo qual os profetas falaram. É por isso que na literatura do Evangelho de Mateus nós iremos ver que ele escreve especificamente para os seus irmãos judeus. Mateus escreve para os judeus. E esse livro ele foi escrito aproximadamente lá em 60 a 70 depois de Cristo. Não é um livro tão velho, mas não é um livro também muito novo, né? Logo depois da morte de Jesus, ainda passou um pouquinho, uns 60, 70 anos, para o Evangelho segundo Mateus escreveu, ser escrito. E algumas verdades fundamentais que nós iremos aprender hoje, ou que nós iremos encontrar, se não der tempo de aprender hoje, no Evangelho pelo qual esse homem escreve. Ele escreve que Jesus ele cumpriu as Escrituras do Antigo Testamento. Ele está dizendo, a ênfase do livro, ou do ponto de vista de Mateus sobre Jesus, é que Jesus, ele cumpre as Escrituras, ou seja, ele cumpre tudo aquilo que foi falado. Ele vai dizer também que Jesus é o Rei prometido. Jesus é o Rei prometido. Ele vai dizer que Jesus, ele foi aquele que inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Foi Jesus, ou por meio de Jesus, que o reino de Deus foi inaugurado aqui na terra. Ele vai dizer também que os seus seguidores devem espalhar o reino de Deus a todas as nações, porque se você agora conhece, se você agora tem certeza de que Ele é o Filho de Deus, o Rei prometido, você precisa anunciar essas boas novas. Ele também vai dizer que os seguidores de Jesus sofreriam, mas Jesus estaria sempre com eles. E por último, Mateus vai dizer que Jesus, quando retornar, completará o reino de Deus. Amém? Então é sobre tudo isso que o Evangelho, segundo ele escreveu, vai relatar. Algumas particularidades. É por isso que Mateus ele é o único evangelho que você vai encontrar a genealogia. A genealogia de Jesus só é encontrada no evangelho que Mateus escreve. Porque ele está mostrando que desde Abraão, ele está falando que desde a promessa em Gênesis 12 até agora, até o Messias, tudo se cumpriu e ele é o Cristo. Ele é o Rei, ele é o prometido. E o retrato pelo qual Mateus ele vai desenhar Jesus quando ele escreve esse evangelho. E eu te convido a ler o Evangelho de Mateus. Leia. Se você não consegue ler, baixe o áudio Bíblia, escute. Nós iremos ver que ele é um dos únicos, quando ele escreve sobre Jesus, que ele vai dar muita ênfase sobre a expressão filho de Davi, dizendo que ele é da raiz de Davi, dizendo que não há outro como ele. Ele é aquele pelo qual as Escrituras sempre apontou. Então a expressão raiz de Davi, ela ocorre várias vezes em ocasiões diferentes neste evangelho. Ela é expressa ou expressada mais nesse evangelho de Mateus do que em outros. E a narrativa de Mateus sobre o nascimento também de Jesus, ela se concentra na homenagem dada a um rei. Mateus, quando ele vai se referir ao nascimento de Jesus, ele vai dizer que o rei nasceu. Lá em Mateus, capítulo de número 2, versículo 2, está dizendo assim: e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos
adorá-lo. Então os sábios perguntam: onde está o rei? A ênfase de Mateus é descrevendo Jesus como o rei. E ele é o rei. A gente vai ver que na entrada triunfal em Jerusalém, Mateus cita a passagem do Antigo Testamento também, para dizer que Jesus é o rei. E ele diz: eis que teu rei vem aí. Mateus 21:5 diz assim: digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Então você vai sair daqui entendendo que Mateus, na perspectiva desse homem, ele aponta Jesus como o rei pelo qual as Escrituras sempre falaram. Suas parábolas são parábolas sobre o reino. As parábolas que Mateus ele escreve a respeito de Jesus são parábolas sobre o reino. A gente vai ver que a mensagem de Jesus, ela está interessada na proclamação também do reino, segundo Mateus. Ele fala que tudo aquilo que Jesus está falando é em prol do reino. Outro ponto é a natureza da autoridade de Cristo, onde Mateus ele vai falar que ele ensinava como mestre. Jesus é um mestre, Jesus é aquele pelo qual as Escrituras estavam apontando. Mateus comenta que ele ensinava como quem tem autoridade, não simplesmente como os escribas, mas Mateus vai enfatizar que Jesus, ele tinha autoridade em ensinar. As suas parábolas eram parábolas do reino, a sua vida era pautada naquilo que se determinaria, ou naquilo que se apontaria para o reino de Deus. Então Mateus ele está dizendo que Jesus, ele é aquele pelo qual ele trouxe o reino de Deus aqui para a terra. E Mateus ele compartilha também o retrato de Jesus como filho do homem. Ele traz o retrato de Jesus, ou ele pinta a imagem de Jesus como rei, como filho de Davi. Ele fala também que ele é o filho do homem, e ele fala que ele é aquele que tem autoridade, ou seja, ele é o mestre. Somente ele registra as palavras de Jesus sobre a igreja vindoura, somente Mateus. Por isso que a gente vai ver algumas peculiaridades sobre a vida de Mateus, em olhar para Jesus e pintar o retrato de Jesus. Mateus também é aquele que escreve sobre a grande comissão, a qual Jesus deu aos seus discípulos antes da sua ascensão. E ele vai encerrar com a garantia da presença de Deus para sempre em nosso meio. E olha só, agora o interessante, e era o ponto que eu queria enfatizar aqui, é que o chamado desse homem é um chamado que é um pouco diferente dos outros chamados. Mateus é aquele que está sentado em um lugar que se colhe impostos. Primeiro ponto que você precisa entender: Mateus ele era um judeu, só que ele era odiado por todos os judeus, porque naquela época quem dominava Israel e Jerusalém era o Império Romano. Então o Império Romano ditava as ordens, o Império Romano cobrava os impostos, e Mateus ele se vende ao Império, ele se alia a Roma, e ele agora é um funcionário ou um parceiro de Roma, a fim de oprimir os seus irmãos ou os seus compatriotas judeus. E ele é visto como um mau homem, como um homem traidor, como um homem que não tem caráter. É assim que Mateus é visto pela sociedade judaica. Ele não tinha vida social israelita. Ele não tinha uma vida judaica como outros, porque todo mundo repudiava ele. Mas eu quero te dizer
Porque não importa o grau de situação que você se encontrar, se Jesus estiver passando por aqui te chamar e você o seguir, Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele é capaz de fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Um homem desprovido, um homem improvável, um homem pelo qual Jesus, ele recebeu muitas repressões, porque ele acolheu, ele abraçou, ele esteve na casa, e é isso que o texto vai dizer, que Mateus levantou e o seguiu, mas logo depois, Jesus estava onde? Na casa de Mateus. E como já não se bastasse, Jesus ele fala, convide Mateus, todos os seus amigos, todos os cobradores de impostos, porque hoje eu quero estar com eles. E é assim que nós entendemos que Jesus, ele não veio para os salvos ou para os sãos, mas ele veio para os doentes, ele veio senão para as ovelhas perdidas. Jesus, ele veio por mim, por você, nós que somos insuficientes. Depois que nós lemos tudo isso é um retrato pelo qual um homem improvável, um homem que não tinha nenhuma possibilidade de ser um seguidor de Jesus, escrevendo. O que nós estamos lendo aqui não é uma história qualquer, mas é a história de um homem que era mal visto, odiado, um homem que vivia uma vida que não agradava a Deus. A gente não sabe se era por condições financeiras que Mateus se aliou a Roma, a gente não sabe a vida de Mateus, o porquê que ele fez isso, mas a gente vai ver que quando ele decidiu seguir Jesus, quando ele decidiu seguir o homem, aleluia, que Deus enviou, aquele ser, o homem mais influente da história, o homem que chamou ele decidiu seguir ele, a vida dele nunca mais foi a mesma. E é por isso que tudo que você talvez viveu lá atrás, meu querido, eu quero que te convidar a hoje viver algo novo, porque antigamente você vivia uma vida talvez que nem a de Mateus, uma vida improvável, uma vida que não tinha direção, uma vida que não tinha um norte, mas hoje ele te chama, levanta e segue-me. E você precisa seguir Jesus. Porque o que você vai escrever, talvez o que você esteja escrevendo, seja uma história de derrota, mas o que você vai escrever lá na frente, vai ser uma história de vitória, como Mateus escreve. Ele não escreve simplesmente o seu estado no passado, mas o que importa é o estado no presente. E é isso que você tem que entender, não importa do jeito que você começa, o que importa é do jeito que você termina. Porque todos começaram mal. Desde Abraão, desde Isaac e Jacó, todos começaram mal, mas eles não permaneceram maus. Foi no meio que Deus endireita os caminhos, quando nós damos possibilidade de Deus endireitar. O que acontece é que tem muitas pessoas querendo fazer o que Deus é para fazer. Tem muitas pessoas querendo viver uma vida pelo qual você só vai viver se o dom de milagre estiver direcionando a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Nós lemos a história, o homem improvável, o homem que era desprezado, agora ele tem um evangelho, ele escreveu algo que percorre há mais de 2000 anos. É Mateus. Um cobrador de impostos qualquer. Um homem que talvez, por toda a postura farisaica de acusação, ele nunca seria alguém. Mas quando Jesus passa por ali, as coisas que não era, começam a ser. As coisas que pareciam que não ia dar certo, começam a dar certo, porque Jesus está passando, e Ele está passando aqui, será que você pode sentir? Ele não te trouxe aqui por acaso, Ele te trouxe aqui para dizer nessa noite, levanta e segue-me. E qual será a sua atitude? Você vai ficar parado na sua cadeira? Você vai esperar Ele te oferecer uma proposta, um salário, um dinheiro, uma recompensa? Ou você vai fazer como Mateus? Largou tudo e segue Jesus.
Mateus, ele não ganhava um pequeno salário, meu querido. Ele ganhava um grande salário. A gente vai ver que Zaqueu também era um homem muito influente. Zaqueu, ele não era cobrador simplesmente de impostos, mas ele era chefe de cobradores de impostos. Ele era um líder, ele era aquele quem comandava. E olha só o caminho, pastor, pelo qual Zaqueu estava cobrando imposto. Zaqueu, ele cobra impostos no centro mais popular de Israel, que é Jericó. A cidade mais movimentada. Alguém já foi no Brás? Alguém já foi na 25? Zaqueu, ele cobrava imposto num lugar como esse. Olha só. Imagine o tanto de dinheiro, de prata, ouro, suborno, recompensa que Zaqueu, ele trazia para sua casa durante a noite. Era desse jeito que eles viviam, e Mateus não é diferente. Mateus era um cobrador de impostos, aliado de Roma, homem que não tinha nenhuma perspectiva dentro da cultura ou dentro da nação israelita. Mas ele decide seguir Jesus, porque Jesus é o mestre. Segundo Mateus, por que ele segue Jesus? Nós fizemos um resumo aqui. Mateus, ele vai seguir Jesus porque ele fala que Jesus primeiro é o filho de Davi. Mateus, ele também vai seguir Jesus porque ele fala que Jesus, ele é o rei prometido dos judeus. Mateus, ele vai seguir Jesus porque ele fala que ele é o filho do homem que haveria de vir. Isso tudo você encontra se você lê o evangelho que ele escreveu. Jesus é aquele também, segundo Mateus, pelo qual tem toda a autoridade. Jesus é aquele também que supre todo o seu povo. Ele envia o suprimento para o seu povo. Ele envia, e além dele enviar, ele supre. E também Jesus é aquele que está comigo e com você, ou que estará sempre até o seu retorno. Então Mateus, ele não deu mais ênfase para aquilo que ele estava vivendo. Ele falou, não, eu posso até ganhar um bom salário aqui, eu posso até ser muito rico, muito bem sucedido, mas esse homem que me convidou, ele é um homem pelo qual a minha riqueza não vai ser algo que vai ter fim, mas eu vou não correr atrás de um troféu que se corrompe, mas atrás de um troféu que não se corrompe. E o lindo é quando nós enxergamos isso. É quando nós olhamos para Jesus dessa forma, é quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, e é quando nós olhamos para Jesus e fazemos um balanço. Será que vale a pena eu continuar vivendo as minhas expectativas? Ou será que vale a pena eu seguir esse homem pelo qual as minhas expectativas vai estar nele e eu vou ser outra pessoa? Quem escreve esse evangelho era um homem que não tinha perspectiva, como foi falado, mas ao momento que ele começa a seguir Jesus, ele nunca mais quer saber de outro lugar, a não ser Jesus, a não ser o Rei dos Reis. Então decisões nas nossas vidas sempre vai determinar resultados na nossa história. A decisão de Mateus foi seguir Jesus. Você veio aqui nessa noite, eu não sei se você já é um seguidor de Jesus, mas se você não é um seguidor de Jesus, hoje Ele te convida a você seguir a Ele, porque Ele quer mudar a sua história. Talvez a sua situação seja um pouco diferente da situação de Mateus. Mateus, ele talvez estava sem uma perspectiva, talvez ele se aliou a Roma para que o seu vazio fosse saciado. E você talvez está vivendo um momento de ansiedade na sua vida, um período de depressão, você perdeu o emprego, você separou da sua mulher, ou você separou do seu esposo, você talvez faliu, não sei a sua situação, mas se você seguir Jesus, a história que você hoje está escrevendo de derrota, amanhã, como Mateus, vai ser uma história de vitória. Você crê nisso? Se você seguir Jesus, se você começar a seguir Jesus, tomar atitude para seguir Jesus, você vai ver que a sua vida vai ser transformada.
Nós estamos falando hoje do ponto de vista de Mateus sobre Jesus, mas antes de Mateus ter esse impacto sobre a vida, sobre a obra, sobre o ministério, sobre morte e sobre ressurreição de Jesus, ele precisou viver Jesus. Então você precisa seguir aqui um processo, você precisa conhecer Jesus, como Mateus seguiu conhecendo Jesus, você precisa viver Jesus, e agora Mateus ele está compartilhando Jesus, através de tudo aquilo que ele escreve. Então se você não conhece Jesus, eu te chamo para você conhecê-lo hoje. Se você conhece Jesus, mas não está vivendo Jesus na sua vida, eu te convido a você começar hoje a viver Jesus, viver Cristo na sua vida, nas suas atitudes, nas suas ações, no seu posicionamento, diante de situações adversas, no seu lar, na escola, na faculdade, no emprego, em todos os lugares, quando você se inspirar no Cristo pelo qual é o Messias, a sua vida vai começar a ser diferente. E Ele é, sem sombra de dúvida, o motivo pelo qual nós respiramos, nós nos movemos e nós fazemos todas as coisas. Siga Ele nessa noite. Comece a partir de agora, conhecê-lo. Comece a viver Cristo na sua vida. E se você já tem vivido Cristo na sua vida, eu te convido hoje a começar a compartilhar Jesus, evangelizar, convidar os seus amigos, passa essa apoteose de poder para os outros, passa essa explosão de poder para os outros. E esse é o objetivo de Mateus, é lembrar os seus contemporâneos, lembrar os seus irmãos judeus, que Jesus é o Rei prometido. Jesus é aquele a quem haveria de vir, e não é outro. Ele é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. E nós precisamos, meus queridos, seguir Jesus. Seguir Jesus, porque quando se segue Jesus, há mudança de história. Quando se segue Jesus, há mudança de caráter. Quando se segue Jesus, há mudança de ponto de vista. Quando se segue Jesus, no lugar da ira existe amor. Quando se segue Jesus, no lugar de tomar atitude errada, se toma a atitude correta. Se você seguir Jesus, você agora vai começar a ir por trilhar caminhos bons. Você precisa seguir Jesus. Ele precisa ser o seu referencial. Não é líder, não é pastor. Você pode até seguir até um certo ponto, mas com perfeição siga Jesus. E nessa noite você aprendeu quem é Jesus, na perspectiva, ou no ponto de vista, pelo qual Mateus, o evangelista improvável, o cobrador de impostos, apresenta. E olha só o que diz. Quando Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletava impostos. Siga-me, está aqui entre aspas, dando ênfase. Disse-lhe Jesus. Mateus se levantou e seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande banquete, de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Onde Jesus estava? Com cobradores de impostos e com pecadores. Então para de dizer hoje, o dia que eu mudar eu pego firme na igreja. O dia que eu mudar, o dia que eu ficar um crente perfeito, eu entrego minha vida a Jesus. Eu quero te dizer que o dia que acontecer isso, você não precisa nem vir na igreja. Você já pode ir direto para o céu. Porque Ele não veio para você, mas Ele veio para se assentar. Não para se assentar, para compartilhar aquilo, mas para se assentar, para pregar, para mudar e para incentivar cobradores de impostos e pecadores. Talvez você não seja um cobrador de impostos, mas eu duvido você não ser um pecador. Eu sou um pecador, você é um pecador. E hoje Ele quer não só te convidar, hoje Ele não quer não só te chamar, porque Jesus não estava passando ali por acaso.
O caminho de Jesus tinha um propósito. E você não veio aqui sem propósito. Você veio aqui com um propósito. Agora você precisa tomar a decisão. Eu sigo Jesus ou eu deixo ele passar e talvez perco a maior oportunidade da minha vida. Mateus, ele não desperdiçou a oportunidade. Quando Jesus chamou, talvez ele nem o conhecia direito. Talvez ele ouviu falar de Jesus, mas não da forma que depois de andar e depois de viver, ele escreve. Mas ele abraça aquela oportunidade. Ele segue Jesus. E a partir de agora, ele começa a viver uma transformação no seu ser e no seu caráter. Olha só, mais tarde Jesus vai estar com eles na mesa. E é por isso que Jesus é mal visto, porque os fariseus falaram, mas por que o seu mestre, ele senta com pecadores, ele senta com cobradores de impostos? Nós precisamos entender, meu querido, que é só porque Jesus, ele se entregou e foi oferecido como sacrifício que nós temos oportunidade de perdão dos nossos pecados e arrependimento. É só porque ele se doou por nós. E é por isso que ele te convida a estar nessa mesa, aonde ele vai estar comigo e com você, pecadores, incapazes, insuficientes. Você precisa mudar a sua história hoje, através de uma atitude. Você não pode mais viver esse momento que você está vivendo, esse período de choro que você está vivendo, esse período de desespero que você está vivendo, esse período de noite sem dormir que você está vivendo, porque Jesus, ele te convida para você seguir ele neste momento. Segue Jesus e ele vai estar com você. Deixa Jesus fazer. O erro da maioria das pessoas é que eles querem seguir Jesus, só que colocar Jesus de lado e continuar fazendo aquilo que ele não consegue fazer. E aí ele começa a quebrar a cara. Ele começa a se desesperar mais ainda. Ele começa a perder as esperanças. Mas o que ele fez? Ele colocou Jesus no canto. E ele decidiu tomar todas as atitudes que era para Jesus ter também agido por intermédio do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Reconheça o quão pecador você é. Reconheça o quão miserável você é, porque somente no momento em que você se humilhar, em que você se rebaixar, é que a presença de Deus vai transbordar dentro de você. É que a vontade, é que o ser de Deus vai crescer dentro de você. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, nós somos humilhados a certo ponto de nós esvaziarmos de nós. Sabe por quê? Porque quando o ser humano talvez ele não foi humilhado, ele não é humilhado, ele é cheio de orgulho. Então, se o copo está cheio de água, como que você enche mais? Só se enche vazias, ou copos, ou baldes vazios. Só se enche dessa forma. E é por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que nós somos como tesouros escondidos em vasos de barro. E o apóstolo Paulo ele vai falar assim, ó, sabe como que um tesouro de um vaso de barro aparece? Sabe como que o melhor de você aparece? Isso é bíblico. Quando você é quebrado. Quando você pega um vaso e você olha para o vaso, você não imagina que ali dentro tem ouro, tem joias. Por quê? Porque era assim a tradição de antigamente, não tinha cofre. Era em barros. Na época de Jesus, eles guardavam os tesouros, as joias, os talentos, as coisas valiosas em vasos de barro, vasos grandes, vasos pequenos. E o apóstolo Paulo vai falar assim, que quando esse vaso está inteiro, o melhor de si, o seu tesouro não aparece. Mas o momento em que esse vaso é quebrado, o melhor, aquilo que brilha, aquilo que reluz, aparece, porque foi quebrado. Mas o importante é que você não vai viver sozinho isso. Jesus, ele vai viver
com você. Ele prometeu. É uma das... A gente vai ver das verdades do livro de Mateus. Onde a gente vai encontrar que os seguidores de Jesus, segundo a ênfase de Mateus, sofrerão, mas Jesus estará sempre com eles. Se coloque de pé nessa noite. Gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de te convidar a seguir Jesus nesse momento. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!